Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Aloísio Guigino, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez para darmos prosseguimento à nossa conversa tão agradável, tão esclarecedora, baseada na obra O que é o Espiritismo, onde Kardec aborda pontos que até hoje são contestados por outras filosofias religiosas e que aqui ele, pela sua argumentação, pela sua inspiração, pelo seu bom senso, ele nos coloca argumentos que são irrefutáveis. Nós estamos no capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, onde nós temos o terceiro diálogo entre Kardec e um religioso. E nós estamos num ponto de uma contestação por parte desse religioso daquilo que é colocado pela Igreja, hoje em dia pela Igreja Católica, certo? E que proíbe a comunicação entre os dois planos da vida, ou a mediunidade, ou a comunicação de espíritos, que nós sabemos que sempre ocorreu e que continua ocorrendo, mas que são refutadas, não são aceitas, porque, de um modo geral, elas, por vezes, contrariam dogmas da Igreja Católica. Um dos dogmas é a própria reencarnação, né? Então, isso aniquila as penas eternas, porque se há uma reencarnação, há sempre uma nova oportunidade e há sempre um progresso a cada encarnação. Então vai ao encontro da afirmativa espírita de que nós todos fomos criados para atingirmos a perfeição através de aprendizado em reencarnações sucessivas. E isto aniquila uma série de dogmas da doutrina católica. Então, não pode ser aceita, porque uma vez aceita, acaba, vamos dizer assim, ou derruba, certo, os dogmas da Igreja Católica. Então, eles aceitam, e aí foi colocado na nossa última reunião, em que esse religioso, ele aceita que os bons espíritos possam comunicar-se, e que aqueles que vêm contradizer os princípios da Igreja, estes não são bons espíritos. Então, na realidade, ele seleciona, ele aceita que os bons espíritos se comunicam, certo? Mas que somente são bons aqueles que falam coisas que estejam de acordo com a doutrina católica. Isto a gente já sente inicialmente que é uma argumentação facciosa, né? Preconceituosa, só aceita aquilo que nos é favorável, o resto não é aceitável. Então, Kardec, diante desta colocação, ele cita o caso de Galileu, certo? Que foi acusado de heresia, certo? De ser inspirado pelo demônio, certo? Porque vinha revelar uma lei da natureza, provando o erro de uma crença julgada inatacável e que foi condenado e excomungado. Então nós vemos que aqueles que colocam alguma coisa que é contrária à filosofia católica, cristã não, porque no Espiritismo também é cristão, mas a filosofia católica, esses são condenados, não são aceitos, são excomungados, certo? Então, esta questão, Kardec continua desenvolvendo o raciocínio. Se os espíritos tivessem, sobre todos os pontos,
abundado no sentido exclusivo da Igreja, se eles não proclamassem a liberdade de consciência e não condenassem certos abusos, teriam sido todos bem-vindos e não os qualificariam de demônios. Então, mais uma vez, é chamada a atenção de que bons espíritos são apenas aqueles que concordam com a filosofia católica. Aqueles que discordam ou que trazem algum ponto que contraria algum dogma ou alguma verdade adotada pela Igreja, esses são qualificados de demônios. Tal é também a razão porque todas as religiões, os muçulmanos como os católicos, crendo-se na posse exclusiva da verdade absoluta, e aqui nós vemos uma colocação, um axioma, uma máxima, certo, que é colocada pela Igreja Católica, que diz: fora da Igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Então, consideram-se os donos da verdade absoluta e tudo aquilo que não está de acordo não pode ser considerado como verdade. E olham para essas negações daquilo que eles adotam, como continua Kardec dizendo, como sendo obra do demônio. Qualquer outra doutrina que não é inteiramente ortodoxa do seu ponto de vista, que não concorda inteiramente com suas verdades, são consideradas como sendo obras do demônio. Ora, os espíritos vêm não derribar a religião, mas, como Galileu, revelar-nos novas leis da natureza. Se alguns pontos de fé sofrem com isso, é porque, como na velha crença de girar o Sol ao redor da Terra, estão em contradição com essas leis. A questão está em saber se um artigo de fé pode anular uma lei natural, que é obra de Deus. As leis naturais, nós aprendemos no Livro dos Espíritos, quando Kardec, na primeira questão da terceira parte do Livro dos Espíritos, questão 614, pergunta aos espíritos o que é uma lei natural, que é o que nós estamos aqui falando, né? E a espiritualidade responde que a lei natural é a lei divina, é a lei de Deus. Certo? Então, as leis naturais, aquilo que regem o mundo material, elas são obras de Deus, elas são leis de Deus. E, portanto, elas não podem ser derrogadas, não podem ser negadas. E, sendo essa lei reconhecida, não será mais racional adaptar a interpretação do dogma a ela do que atribuí-la ao demônio? Esta aí é uma pergunta que Kardec deixa no ar, né? Porque, na realidade, nós, quando nos consideramos donos da verdade, nós queremos que essa verdade que nós adotamos seja reconhecida e seja realmente a verdade definitiva, certo? Quando, na realidade, nós todos sabemos que, inclusive, na nossa fé raciocinada, aquilo que nós cremos porque nós entendemos aquilo que nós adotamos, ela evolui também, porque à medida que nós passamos a conhecer outros pontos, certo? Nós, muitas vezes, abandonamos coisas que nós adotávamos anteriormente como sendo uma verdade, aquilo que nós acreditávamos. E existe um trabalho muito interessante que eu recomendo a todos que possam acessar e ler com atenção, que está na obra de Carlos Torres Pastorino, que é A Sabedoria do Evangelho. Carlos Torres Pastorino, nós sabemos que era um religioso, que, como dominava muitas línguas, inclusive aramaico, grego, latim, etc., ele foi enviado para estudar as escrituras, os restos de escrituras que ainda estão no Vaticano, e o Vaticano tem muitas
coisas originais ainda do grego e alguns pedaços, alguns retalhos, certo, das coisas em aramaico. E ele foi para lá para estudar, certo, esse material. E depois que ele identificou ali várias distorções, da mesma maneira como Cristo identificou distorções e veio para corrigir distorções da lei judaica, o afastamento da lei de Deus, Pastorino também publicou essa obra em que ele identifica contradições naquilo que é previsto pela Igreja no Evangelho, nos Evangelhos sinóticos, e aquilo que foi realmente escrito na época pelos evangelistas. É uma obra muito interessante para nós nos debruçarmos sobre ela e buscarmos entender muitas passagens que hoje em dia são colocadas como na Vulgata Latina, que foi a tradução para o latim do grego do Evangelho, e que inseriram ali várias coisas para dar respaldo aos dogmas da Igreja Católica. Então, ele publicou essa obra, Sabedoria do Evangelho. Nessa obra ele tem uma passagem sobre a fé. É muito interessante nós conhecermos e vermos a evolução desta fé, dessa crença de cada um de nós, porque ela realmente nos dá mais segurança no nosso caminhar. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, na apresentação de Aloísio Guigino. Mudando então um pouco de assunto, certo? O nosso religioso não argumenta mais nada com relação a essa comunicação propriamente dita. Mas ele entra e envereda por um outro caminho, que também é um ponto que é muito difícil para a Igreja Católica adotar e aceitar, que é a reencarnação. Então, ele coloca o seguinte: deixemos a questão dos demônios, que fazia a respeito tudo aquilo que não é de acordo com o catolicismo, é obra do demônio. Bem sei que ela é diversamente interpretada pelos teólogos. Porém, o sistema da reencarnação parece-me mais difícil de conciliar com os dogmas, pois que ele não é mais que a renovação da metempsicose de Pitágoras. Essa metempsicose, que é, na realidade, a reencarnação ou a transformação ou a adoção de corpos de animais, certo? Vai ser explicada mais adiante. Não vamos nos deter aqui agora. Vamos parar apenas nessa negação, mais uma vez, de um princípio que é a reencarnação, que realmente é difícil de conciliar com os dogmas da Igreja Católica. Porque, conforme dissemos anteriormente, a adoção da reencarnação, ela aniquila vários dogmas que são base para a filosofia católica. Entre eles, as penas eternas, entre eles, a criação do homem, o pecado original, e vamos por aí afora em vários outros pontos que são dogmáticos, que são bases para a Igreja Católica. Então, não pode ser aceita pela Igreja porque, mais uma vez, derruba todos os seus preceitos, todos os seus dogmas, e sem a base desmorona o prédio. Com relação à reencarnação, apenas uma curiosidade que é atual: nós temos o Brasil o maior país católico do mundo, certo? Não temos dúvida, certo? É daqueles que se dizem católicos, é o que maior número reúne. Mas vamos ver uma coisa interessante. Num censo que foi feito em 2010, 60% dos
que foram perguntados declararam que aceitam e acreditam na reencarnação. Ora, se nós somos o maior país católico do mundo, se a reencarnação não é aceita pela Igreja Católica como sendo um dogma, uma verdade, certo? E nós vemos que 60%, essas enquetes elas são depois generalizadas, né? 60% dos brasileiros adotam e aceitam a reencarnação, tem algo de errado. Ou melhor, tem algo de certo. Porque a reencarnação ela tem uma argumentação tão forte, tão segura, com o respaldo de tantas coisas, tantos fatos, certo? Que ela quase que se torna inegável, certo? Mas não pode ser aceita. Então essa é que é a grande questão. E Kardec, em cima, então, desta argumentação da negação da reencarnação, ele faz a seguinte colocação. Não é esta a ocasião própria para discutir uma questão que exige tão longos desenvolvimentos. Vós a encontrareis tratada em O Livro dos Espíritos, e mais adiante, nós sabemos, também tratada no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa colocação ela é desenvolvida, a argumentação, a fundamentação com relação à reencarnação, ela é desenvolvida mais adiante no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro dos Espíritos, ela também é desenvolvida nas questões 162, 222, 1010 e em várias outras colocações, inclusive também no livro Céu e Inferno, que também é posterior a essa obra que nós estamos colocando, certo? E que é, então, argumentada e colocada com toda a sua base e com toda a sua argumentação, que quase que torna inegável a sua realidade. Voltando, então, aqui à argumentação do religioso, que quando ele diz que a reencarnação seria a renovação da mente em psicose de Pitágoras, Kardec fala a transmigração, a mente em psicose seria a transmigração da alma de um corpo para outro, podendo ser de um animal. Né? Então Pitágoras fazia esta colocação que foi argumentada aqui como sendo o processo de reencarnação e que nós sabemos que não é nada disso. Mas Kardec, então, argumenta, raciocina da seguinte forma. A metempsicose dos antigos, no caso aqui Pitágoras, né, consistia na transmigração da alma do homem nos animais, o que implica uma degradação. Ora, seria nós caminharmos para trás, né? Não evoluirmos. Demais, essa doutrina não era o que vulgarmente se crê. A transmigração pelos corpos dos animais não era considerada como condição inerente à natureza da alma humana, mas como punição temporária. É assim que se admitia que as almas dos assassinos iam habitar os corpos dos animais ferozes para neles receberem castigos. As dos impudicos, os porcos e javalis, as dos inconstantes e estouvados, das aves, as dos preguiçosos e ignorantes, os dos animais aquáticos. Depois de alguns milhares de anos, mais ou menos, conforme a culpabilidade, a alma, saindo dessa espécie de prisão, voltava à humanidade. Então, a metempsicose, ela é uma crença, certo? Não deixa de ser da reencarnação, apenas com essa colocação, com esse entendimento de que, sendo uma punição, certo? Esta alma passava a habitar corpos de animais, dependendo das faltas cometidas, e que esses animais, então, faziam que, pelo aprendizado e pela punição, eles pudessem, mais adiante,
voltar à humanidade. E é uma coisa inverossímil, né? A encarnação animal não era, pois, uma condição absoluta. Ela, como se vê, aliava-se à encarnação humana. E a prova é que a punição dos homens tímidos consistia em passar a corpos de mulheres. Olha que coisa interessante. Naquela época, certo? A mulher, inclusive, era considerada muitas vezes como não tendo alma, né? Isso aí é uma coisa da época em que nós estamos falando, certo? Então, os homens tímidos eram punidos, certo? Passando a habitar corpos de mulheres, expostas ao desprezo e às injúrias. Então, era uma espécie de espantalho para os simples, antes que um artigo de fé para os filósofos, assim como dizemos para as crianças: se fordes mais, o lobo vos comerá. Os antigos diziam aos criminosos: se vós vos tornareis em lobos. E hoje se diz: o diabo vos agarrará e levará para o inferno. Então, essas são crenças ou são colocações que são feitas muitas vezes visando até pela intimidação evitar que alguma coisa continue ocorrendo negativamente. A pluralidade das existências, segundo o Espiritismo, difere essencialmente da metempsicose, em não admitir que a encarnação da alma humana nos corpos animais, nem mesmo como castigo. Os espíritos ensinam que a alma não retrograda, quer dizer, não involui, não anda para trás. É a questão 118 do Livro dos Espíritos. Mas progride sempre. Suas diferenças existentes corpóreas se cumprem na humanidade, sendo cada um passo que a alma dá na senda do progresso intelectual e moral, o que é coisa muito diferente da metempsicose. A pior situação para uma alma, certo, que durante a sua existência como encarnada não progrediu, é o estacionamento e não o regredir. Não podendo adquirir um desenvolvimento completo em uma só existência, muitas vezes abreviada por causas acidentais, Deus lhe permite continuar em nova encarnação o que ela não pôde acabar em outra, ou recomeçar o que fez de errado. A expiação na vida corporal consiste nas tribulações que nela sofremos. Então nós aprendemos mais adiante, numa outra obra da codificação, O Céu e o Inferno, que para nós conseguirmos virar a página dos nossos equívocos, nós temos que passar pelo arrependimento sincero, pela expiação e pela reparação. E essa reparação é a maneira que nós temos de superar ou de, vamos dizer, fazer com que o mal que nós fizemos seja agora substituído pelo bem com relação àqueles a quem prejudicamos. Quanto à questão de saber se a pluralidade das existências da alma é ou não contrária a certos dogmas da Igreja, limito-me a dizer o seguinte: ou a reencarnação existe ou não. Se existe, é uma lei da natureza. Para provar que ela não existe, seria necessário demonstrar que vai de encontro não aos dogmas, mas a essas leis. E que há outra mais clara e logicamente melhor que ela, explicando as questões que só ela pode resolver. Além disso, é através da reencarnação que nós passamos a entender muitas das coisas que acontecem conosco e ao nosso redor, quando nós não vemos motivos, causas nesta existência para acontecimentos que nós verificamos como fatos. E então é através da reencarnação que isto ocorre. Além disso, é fácil demonstrar que certos dogmas encontram nela sanção racional, como nós falamos antes, né? Um deles, as penas eternas, e vamos por aí afora, hoje aceitos por aqueles que os repeliam outrora por falta de compreensão. Não se trata, pois, de destruir, mas de interpretar. É o que, pela força das coisas, será feito mais tarde. O mais tarde é hoje, né?
hoje nos tempos em que nós estamos e que nós verificamos aquilo que nós comentamos anteriormente, que na realidade, hoje em dia, a reencarnação ela é adotada por muitos, inclusive, que têm outras crenças religiosas. Apenas só para que vocês pensem a respeito, também num levantamento que foi feito há poucos dias, agora em junho, certo? Foi demonstrado que 45% dos brasileiros têm 2 religiões. Pensem nisso. Continuamos no próximo encontro, se Deus quiser e Ele há de querer. Muita paz. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Boa noite, meus queridos, que estamos novamente, que estejamos todos em paz, É importante nós construirmos a paz dentro de nós. Nós estamos estudando a matéria de título O que ensina o Espiritismo, publicada por Kardec no exemplar de agosto de 1865. Nos programas anteriores, nós estudamos várias considerações que Kardec fez a respeito justamente daquilo que a doutrina veio nos trazer, a essência do ensinamento que a doutrina nos traz. E no programa anterior, o texto de Kardec fala justamente sobre o fato de que a revelação espírita, ela veio com o sentido realmente de dar uma aceleração à conquista do conhecimento, inclusive na ciência, também, principalmente na filosofia. E então, ainda no programa anterior, Kardec fez a seguinte ponderação: antes de procurar coisas novas, não se deve fazer a aplicação daquilo que se sabe. É aquele conselho que os espíritos superiores sempre dão, de nós, à medida que formos adquirindo conhecimento, automaticamente colocarmos esse conhecimento a serviço da nossa evolução espiritual e daqueles que nos cercam, contribuindo para que aquele conhecimento se divulgue, se vulgarize no sentido de ser generalizado, não no sentido de ser vulgar. É um compromisso que nós devemos sentir com aqueles que nos cercam. Não é um esforço proselitista, não. É um esforço de divulgação. E nessa divulgação, acima de tudo, temos que exemplificar. É o melhor método de divulgação de qualquer ideia, de qualquer corrente de pensamento. A exemplificação daqueles que verbalizam. Mais adiante, Kardec falou, e nós comentamos no programa anterior, o seguinte: poderia o espírito humano absorver incessantemente as novas ideias? A própria Terra não precisa de um tempo de repouso antes de reproduzir? Então Deus seria menos previdente, menos hábil que um professor? Isto é, há ideias que precisam do chamado tempo de maturação.
A história mostra que ideias sensacionais, ideias brilhantes, inovadoras, progressistas, no início foram combatidas por todo mundo. Né? Mesmo aqui na Revista Espírita, numa outra matéria, nós vimos que Kardec se referiu quanto a esse tipo de rejeição, melhor dizendo, das ideias novas, a situação de Galileu, que foi muito perseguido quando teve a coragem de dizer que não era os astros que giravam em torno da Terra, que a Terra era um simples astro no universo imenso e que girava em torno do Sol. Então, esse processo de surgir uma ideia e elas ir se desenvolvendo, ir sendo maturada pelas pessoas e ir, então, se implantando, às vezes é um processo lento, mesmo que seja, como no caso da revista da Doutrina Espírita, uma ideia, uma revelação superior, porque a doutrina espírita foi revelada pelos espíritos superiores em mais de 1000 lugares do mundo, ao mesmo tempo, através de médiuns que não se conheciam uns aos outros, coisa que nós temos que constantemente repetir para ficar bem claro que a doutrina não foi elaborada por Kardec, não foi inventada por Kardec, e ele não cansava de repetir isso. A doutrina não é minha, eu apenas sistematizei, eu apenas consolidei. Por isso que ele é chamado o codificador. A doutrina é dos Espíritos. Vamos então dar continuidade ao estudo da matéria de título O que ensina o Espiritismo, inserida por Kardec no exemplar de agosto de 1865. Agora Kardec vai fazer uma espécie de resumo dos ensinos da doutrina espírita. E para isso, então, ele assim se expressou. Vejamos se, fora do ensinamento puramente moral, os resultados do espiritismo são tão estéreis quanto pretendem alguns, isto é, os adversários do espiritismo. A observação foi nossa. Primeiro, antes de mais nada, ele dá, como todos sabem, a prova patente da existência e da imortalidade da alma. Não é uma descoberta, é verdade, mas é por falta de provas sobre este ponto que há tantos incrédulos ou indiferentes quanto ao futuro. É provando o que não passava de teoria que ele triunfa sobre o materialismo e previne suas funestas consequências para a sociedade. Tendo mudado em certeza a dúvida quanto ao futuro, o Espiritismo opera toda uma revolução nas ideias, cujos resultados são incalculáveis. Se aí se limitasse exclusivamente o resultado das manifestações, quão imensos seriam esses resultados? Muito claro, né, queridos irmãos? A doutrina espírita trouxe a explicação racional, lógica e a prova material, a prova científica, a prova experimental da existência dos espíritos encarnados e desencarnados e, por via de consequência, da imortalidade da alma. Os espíritos desencarnados vieram, como vêm até hoje, e manifestar a sua presença clara, concreta, objetiva. E essa presença dos espíritos desencarnados se dirigindo aos encarnados é uma coisa, é da história da humanidade, mas foi a doutrina espírita, foram os trabalhos de Kardec e dos experimentadores dos primórdios do espiritismo que realizaram a prova científica, a prova material, a prova experimental da existência e da imortalidade da alma. Vamos então ao segundo item que Kardec relaciona, segundo e terceiro. Segundo,
Pela firme crença que desenvolve, exerce poderosa ação sobre o moral do ser humano, impele-o ao bem, consola-o nas aflições, dá-lhe força e coragem nas provações da vida e lhe desvia do pensamento o suicídio. Terceiro, retifica todas as ideias falsas que se tivessem sobre o futuro da alma, sobre o céu, o inferno, as penas e recompensas. Destrói radicalmente, pela irresistível lógica dos fatos, os dogmas das penas eternas e dos demônios. Numa palavra, descobre-nos a vida futura e nola mostra racional e conforme à justiça de Deus. É ainda uma coisa que tem muito valor. Pela firme crença que desenvolve, diz Kardec, e nós vamos pedir licença para mudar uma palavra. Não é pela firme crença, não. É pela certeza que desenvolve sobre a poderosa ação que a doutrina espírita faz sobre o moral do ser humano. Porque a pessoa que se abeira do espiritismo, que estuda a sua filosofia, que lê sobre os fatos mediúnicos que comprovaram essa existência e a sobrevivência da alma, a vida da pessoa muda, ela passa a ter uma perspectiva muito mais ampla, porque ela sabe que não é um ser perecível, mortal, ao contrário, é imortal. A morte será apenas do corpo, porque o espírito continuará a sua jornada cósmica. Então, o que acontece? Essa pessoa passa a se voltar para a necessidade de fazer o bem, como disse aqui Kardec, impele-o ao bem. A doutrina espírita impele a pessoa a ser boa, a fazer o bem. Ela pessoa com os ensinamentos da doutrina, com as explicações, por exemplo, a respeito das provas e das expiações, mesmo diante dos maiores sofrimentos, a pessoa se sente consolada. A doutrina espírita tem um enorme fator, é um enorme fator de consolo para as pessoas, de resignação, paciência, submissão à vontade de Deus. E como Kardec falou aqui no segundo item, tira da pessoa qualquer ideia de suicídio. Uma pessoa que tem ideias de suicídio e que estuda a doutrina espírita, ela logo percebe que suicídio não é solução nenhuma, que a pessoa vai pura e simplesmente destruir o corpo e depois vai continuar nas suas provas e nas suas expiações. Então, o conhecimento da doutrina espírita é uma espécie de antídoto quanto ao suicídio. Como vimos há pouco ao lermos o terceiro item que Kardec colocou, o espiritismo retifica as ideias falsas que tivéssemos sobre o futuro da alma, o céu, o inferno, penas e recompensas, etc. Então, a respeito disso, dessa irresistível lógica dos fatos que Kardec se refere, nós sugerimos aos nossos ouvintes que porventura não conheçam a doutrina espírita ou que não tenham estudado com mais profundidade o livro, que estudem o livro O Céu e o Inferno, as penas futuras, as recompensas e as penas futuras, segundo o Espiritismo, que é uma das 5 obras básicas da doutrina espírita, o chamado Pentateuco kardeciano, as 5 obras de Kardec, as obras básicas da doutrina espírita. E uma delas é justamente o Céu e o Inferno, que trata desse assunto, da nova perspectiva futura para aquela pessoa que morre, que na verdade morre o corpo, o espírito permanece. Então, este livro, ele se recomenda a toda e qualquer pessoa que quer ter uma ideia boa a respeito do futuro após a chamada morte. Vamos a mais 2 itens dos 10 que Kardec elencou. Quarto,
Espiritismo dá a conhecer o que se passa no momento da morte. No momento da morte. Este fenômeno, até hoje insondável, não mais tem mistérios. As menores particularidades dessa passagem tão temível são hoje conhecidas. Ora, como todos morrem, esse conhecimento interessa a todo mundo. E o quinto item. Pela lei da pluralidade das existências, abre um novo campo à filosofia. O homem sabe de onde vem, para onde vai e com que objetivo está na Terra. Explica a causa de todas as misérias humanas, de todas as desigualdades sociais. Dá as próprias leis da natureza como base dos princípios de solidariedade universal, de fraternidade, de igualdade e de liberdade, que só se assentavam na teoria. Enfim, projeta luz sobre as mais árduas questões da metafísica, da psicologia e da moral. Então, queridos irmãos, depois de falar sobre o futuro no item 3, o que Kardec faz? Fala sobre o fenômeno da morte em si, o que se passa no momento da morte. Kardec reuniu mensagens de mais de 1000 lugares do mundo inteiro, milhares e milhares de mensagens, que ele analisou, fez a triagem, viu a convergência dos conceitos, das afirmações, e com isso então montou a doutrina que repetimos, é dos espíritos, né, dele. E uma das coisas que constantemente acontecia eram espíritos desencarnados que vinham espontaneamente e descreviam o que aconteceu com eles no instante da morte, para desmistificar esse instante da morte, para explicar de maneira clara, concreta, objetiva o que acontece quando a criatura deixa o corpo e vai de volta para a espiritualidade. Exemplos os mais diversos de espíritos que desencarnaram e vieram contar. A respeito disso, nós vamos sugerir a leitura do livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, Voltei, da autoria de Irmão Jacó, que é o pseudônimo de Frederico Figner. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira e depois de desencarnado ele veio espontaneamente e descreveu com detalhes não só o seu instante de desencarnação, como ocorreu, como também ele descreve as suas exéquias, como é que elas se desenvolveram. Ele participou do velório, olha só que coisa interessante, ele participou do velório, viu ali as pessoas chegando, vendo o cadáver ali em cima, dentro do caixão. Enfim, é um livro muito interessante. Voltei, publicação da Federação Espírita Brasileira, que trata justamente sobre essa questão do fenômeno da morte, e espírito que vem e explica direitinho como é o fenômeno da morte, e fica absolutamente claro para quem estuda, fica absolutamente claro que a morte é uma transição, é um fenômeno como outro qualquer da natureza. O espírito deixa o corpo volta à terra, né? Revertere ad loco tuum, né? Volta para o teu lugar. O corpo é que vai lá para ser repasto dos vermes. O espírito deixa aquele corpo pleno de vida, retoma a sua realidade espiritual, a sua bagagem espiritual, o progresso que realizou durante toda a sua existência, desde a sua criação por Deus, e continua a sua jornada cósmica, continua imortal como sempre foi, progredindo e avançando. Como vimos também no item 5, Kardec lembra que o Espiritismo explica a lei, olha só, a lei da pluralidade das existências. Não é uma teoria, não é uma especulação, é uma lei
da pluralidade das existências. Nós vamos desencarnar, depois vamos voltar, ou aqui, vamos voltar à carne, ou aqui nesse mundo, ou num outro mundo. Quanto mais nós avançarmos, progredirmos espiritualmente, mais nós nos habilitaremos a reencarnar em um planeta melhor do que o nosso, planeta mais evoluído, porque a gente evoluiu, conseguiu ficar acima da realidade espiritual da Terra e nos habilitamos a ir para um planeta melhor. Então, esse é um avanço grande na filosofia. O Espiritismo ensina ao homem de onde ele vem, para onde ele vai e com que objetivo está na Terra. A doutrina espírita não encara a reencarnação como um processo punitivo, não. A reencarnação é um processo educativo, é um processo de renovação espiritual, é uma oportunidade de aprendizado e progresso espiritual. Nós reencarnamos para enfrentar as provas e as expiações que são decorrência dos nossos erros do passado. Tomados pelo remorso, nós voltamos para reajustar o que fizemos de errado, para acertar o rumo na direção da felicidade. Então a reencarnação não é Deus com raiva da gente, mandando punição, castigo, não. É a misericórdia de Deus nos abrindo nova oportunidade para nós irmos, ao invés de fazer o mal, fazendo o bem. E com o bem que vamos fazendo, nós consertamos os erros do passado e avançamos de maneira efetiva em direção à perfeição. No programa de hoje nós só vamos poder ler e comentar rapidamente mais 2 itens dos 10 que Kardec elencou para dar assim uma ideia das coisas mais fundamentais da doutrina espírita. Então, 6º item. Pela teoria dos fluidos perispirituais, torna conhecido o mecanismo das sensações e das percepções da alma. Explica os fenômenos da dupla vista, da vista à distância, do sonambulismo, do êxtase, dos sonhos, das visões, das aparições, etc. Abre novo campo à filosofia e à patologia. 7º item. Provando as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual, mostra neste último uma das forças ativas da natureza, um poder inteligente, e dá a razão de uma porção de efeitos atribuídos a causas sobrenaturais e que alimentaram a maior parte das ideias supersticiosas. Então, queridos irmãos, essa parte da ação do perispírito, os fluidos que os espíritos manipulam, os fluidos que lhes são próprios, esses estados de percepção que alguns chamam de extraordinários, fenômeno de dupla vista, vista à distância, sonambulismo, êxtase, etc. Nós recomendamos o estudo do capítulo dos diferentes estados de emancipação da alma no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro básico dos básicos da doutrina espírita, primeiro livro publicado por Kardec, que tem um capítulo bastante claro, bastante significativo a respeito justamente desses fenômenos, e nós sugerimos que os nossos ouvintes estudem lá no Livro dos Espíritos diferentes estados de emancipação da alma. Como vimos no 7º item que lemos há pouco, o Espiritismo prova as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Essa interação dos encarnados com os desencarnados, que existem em tudo quanto é corrente do pensamento, existem essas menções, assim, algumas citações, algumas pessoas que até relatam ao longo da história, até pessoas famosas, nessa interação com a pátria espiritual. Mas a doutrina espírita veio
fazer com que essa relação dos encarnados com desencarnados fosse esclarecida, fosse provada experimentalmente. Não é só fulano relatou que viu o espírito, não. Experiências exaustivas a respeito da presença dos chamados mortos entre nós, da comunicação dos desencarnados com os encarnados. Os espíritos são forças da natureza. Eles agem sobre a parte material do plano terrestre, como agem também sobre a parte espiritual, com as suas intuições, com os seus pensamentos, enfim, através das diversos tipos de mediunidade, que são aquelas pessoas encarnadas que têm essa competência, essa qualificação de estarem em interação com a pátria espiritual. Chegamos ao final do nosso programa, queridos irmãos. No próximo, nós daremos continuidade ao estudo da matéria O que ensina o Espiritismo, publicada por Kardec no exemplar de agosto de 1865 da Revista Espírita. Muita saúde, muita paz, muita alegria, que tenhamos todos uma semana muito boa e até a próxima semana, se Deus quiser. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.